Olá a todos, eu sou Otávio Delaneza, ator, diretor, pesquisador e arte educador. Estou aqui para um workshop oficina, sendo convidado pela CIA Checkmate para desenvolver um pouquinho com vocês esse trabalho de manipulação, a ligação do corpo com o objeto, da animação. E estou muito feliz pelo convite, muito obrigado ao Roberto e ao Mauri por ter se lembrado de mim, sabendo que eu sou um fruto da CIA Checkmate. Comecei a minha carreira com vocês, então assim, é uma honra muito grande estar aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento desses anos que eu passei fora da companhia e fui estudar, fui pesquisar, fui me aprofundar nas linguagens do teatro, levando o corpo expressivo como centro da pesquisa e do estudo. E estou aqui de volta então para um workshop oficina. É muito importante lembrar que esse projeto ele faz parte do edital PROAC Lab com recursos da Lei Aldir Blanc. Isso fez com que eles pudessem, então, montar o espetáculo Green, 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 a história foi assim, e com isso abrir aí para a população, para os cidadãos barbarenses e interessados, workshops, oficinas e o próprio espetáculo, no qual fui convidado então para ministrar com essa temática, falando dessa linguagem da animação. A minha ligação com o teatro de animação, ela veio há algum tempo, desde 2009, quando eu monto uma companhia em Santa Bárbara, a CIA Arte Móvel, e a partir dali a gente começa a pesquisar um pouquinho do corpo expressivo juntamente ao objeto, à animação. E aí, dentro desse período, de 2009 até agora, nós temos alguns espetáculos no repertório e dentro desses espetáculos nós treinamos, nós pesquisamos esta linguagem. Nós não somos uma companhia, eu não sou um diretor especialista no teatro de animação, mas a gente usa como um recurso, como uma ferramenta para os nossos espetáculos. Então, quem pôde conferir nossos trabalhos, quem já pôde assistir um espetáculo nosso, vai perceber que o corpo ele tem grande destaque nos nossos espetáculos, juntamente então com o teatro de animação, com a dança, sempre envolvendo o corpo. Quando eu falo de teatro de animação, eu estou falando justamente dessa ânima, dessa alma cênica, que pode com o objeto, com o seu corpo, quando eu falo de objeto, eu já abro muito campo cênico, eu já estou falando sobre cenografia, já estou falando de um figurino e do próprio corpo, como uma simbologia, como um símbolo muito potente dentro das artes cênicas, especificamente do teatro, no qual é a minha linguagem, a minha área de trabalho. Então, quando a gente começa a pesquisar essa linguagem, que é muito rica, muito mágica, a gente começa a beber dessas referências todas, no qual a gente vai atrás, e com isso a gente monta alguns espetáculos na companhia, alguns espetáculos a gente se aprofunda bastante na linguagem, como é o caso do Pinóquio, Olhos de Madeira, no qual a gente faz um mergulho na linguagem e que nos amadurece muito ao falar hoje sobre a animação. Então é um prazer estar aqui, espero que vocês aproveitem muito esse workshop oficina, porque assim como nós, vocês também crescerão bastante usando essa linguagem, utilizando a linguagem da animação, do teatro de objetos, para seus espetáculos, para seus trabalhos. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês terem me convidado e por a gente ter esse momento de conexão, de encontro, porque é isso que a gente pede, é nisso que a gente acredita, nesse encontro potente entre a capacitação, a pessoa que possa nos trazer ferramentas, Então, já agradeço muito a Checkmate e aproveito para parabenizá-la também, porque, como eu disse, é muito importante essa capacitação, é muito importante essa troca, é muito importante a gente abrir o nosso leque de estudos, e trazer profissionais, trazer novos olhares para a companhia. Então eu sei que a Checkmate tem essa preocupação, assim como a Arte Móvel também e outras companhias,
barbarenses e da região, que tem essa preocupação em sempre estar inovando, sempre estar trazendo nomes, sempre estarem buscando fora. Eu acho que isso enriquece muito o trabalho de cada companhia e de cada artista, né? Nós sabemos que nós temos no interior um celeiro muito rico de artistas, de companhias e de grupos que fazem uma arte de qualidade. Assim é a Checkmate, um grupo do interior no qual eu faço parte, né, de Santa Bárbara, com a CIA Arte Móvel, e acompanho os trabalhos da Checkmate e sei da preocupação que eles têm. Então é uma honra muito grande estar aqui, fica a minha gratidão ao Roberto e ao Mauri por estarem acreditando no meu trabalho e por estarem também me convidando para então, junto com vocês, discutirem e aprenderem um pouquinho mais sobre o teatro de animação. Tá bom? Então, muito obrigado. Espero que seja um workshop fantástico para todos nós. Quando a gente fala de teatro de animação, a gente pensa logo no boneco, né? A gente pensa logo no teatro os teatros, né? Nas montagens feitas com bonecos. É importante pensar que nós ganhamos e temos muito respeito para com essa arte. Nós respeitamos muito os titiriteiros, os bonequeiros, as pessoas que usam e estudam e se aprofundam no teatro de animação, né? E com isso nós olhamos para essa arte com muito respeito, sabendo que ela não pode ser um meio, ela é. Quando eu digo isso, o que eu quero explicar para vocês? Que muita gente usa o boneco, por exemplo, para uma festa de aniversário, né? Então eles usam o teatro de animação às vezes para outro fim. E isso pra gente acaba soando muitas vezes como desrespeito. Mas o desrespeito não é porque o trabalho dele não é digno ou não é digno de aplauso, não é isso. O que eu estou dizendo é que o teatro de animação há um cuidado muito grande, né, ao lidar com bonecos, com objetos. Aquele boneco, aquele objeto, ele foi pensado no teatro de animação para aquele espetáculo, né? Não dá pra gente pegar um único boneco e colocá-lo em qualquer lugar, em todos os lugares, né? Porque a gente sabe do trabalho que os titireteiros têm, os bonequeiros têm, ao criar uma obra e colocar os seus bonecos naquele trabalho, naquela obra. Então, quando a gente fala de teatro de animação, a gente pensa assim nos bonecos, nos objetos, mas a gente tem um olhar com muito respeito, né? Pensar no teatro de animação com uma linguagem rica para o teatro e que precisa ser estudado, que precisa ser aprofundado, não pode ser qualquer coisa. Não dá para a gente pegar qualquer coisa e dizer isso é teatro de animação. Não podemos pegar qualquer objeto e dizer isso é teatro de animação. Né? Nós temos que então ter cuidado. E é por isso que eu acho muito importante a busca da CIA Checkmate em se especializar ao lidar com bonecos, né? Buscar esse curso de capacitação, esse workshop de capacitação, para que a gente tenha cada vez mais recursos, né, para trabalhar com essa linguagem e também para a gente ter um olhar, além de muito respeito, um olhar também bastante técnico, né? Porque o teatro de animação, ele é técnica, né? Não podemos esquecer disso. Ao manipular um objeto, um boneco, nós temos que pensar que existe ali formas de se lidar com aquilo, né? De cuidado, isso nós chamamos de técnica. Então não basta apenas colocar boneco de luva e começar a falar com um boneco. Né? A gente precisa aprender algumas técnicas para valorizar essa linguagem. Então, já parabenizo a Checkmate novamente por estarem buscando, né, pelo Mauri e o Roberto estarem buscando essa capacitação e por vocês estarem aqui também interessados em aprender um pouco mais, né? Lógico, dentro de um universo muito pequeno ainda do que eu sei, porque, como eu disse para vocês, eu sou um diretor de teatro que me interesso pela linguagem do teatro de animação e faço uso desse recurso em meus trabalhos, né? Então, vamos pensar no teatro de animação com muito respeito e com um olhar muito cuidadoso. Quando a gente pensar em usar o teatro de animação, quando a gente for pensar em montar um espetáculo de teatro de animação, nós buscarmos
buscarmos referências, buscarmos em livros, em filmes, tem muita coisa para a gente poder pesquisar, e também em grandes nomes, né, do teatro de animação que possam nos fornecer materiais para a gente poder montar uma obra. Né? Então a gente tem Ana Maria Amaral, temos Rafael Cussy, temos Felipe Gentil da França, que são referências muito próximas, no qual eu tive a minha formação, né, com Rafael Cussy, um trabalho bastante intenso. Mas nós temos nomes, temos grupos do interior que trabalham com teatro de animação e que merecem sim um olhar, merecem uma visitação, né, para a gente poder cada vez mais entender o teatro de animação como algo com muito respeito e profissional, tá? Não dá pra gente, como eu já falei, fazer qualquer coisa e dizer eu faço teatro de animação. Então a gente tem um cuidado muito grande e com certeza vocês que estão aí também participando desse workshop oficina também têm esse olhar pro teatro de animação com muito respeito, tá certo? Eu acompanho o trabalho da Checkmate e sei que eles usam bastante esse recurso do teatro de animação com objetos, né, com bonecos, e então eu acho que é muito válido essa busca. Então por isso estou aqui, para poder passar um pouquinho da minha experiência com o teatro de animação, e sei que juntos nós vamos conseguir encontrar várias preciosidades desse universo tão mágico que é o teatro de animação, né? Então se a gente pensa no teatro de animação como essa alma que anima, né? E aí vem de conta também a minha pesquisa como diretor e como pesquisador do teatro de animação, nós temos primeiramente essa questão do corpo, né? O corpo ele precisa estar cheio de referências para ele poder trabalhar com os objetos, também com os bonecos, né? Então, quando eu falo de corpo, eu digo que antes de tudo, antes da gente pegar um boneco na mão, antes de nós pegarmos os objetos para a cena, a gente precisa afinar algo muito importante, que é o nosso corpo, né? É ter noção desse corpo, do nosso corpo, tá? Então isso vai, às vezes, a gente só pega um boneco, coloca na mão e começa a abrir a boca, né? Quando a gente usa o boneco de luva, a gente coloca lá uma mulenga, enfim, a gente coloca, veste o boneco e a gente começa já a ficar mexendo o boneco. Mas antes de mexer o boneco, por baixo dele, como esqueleto, como osso, como organismo, existe o corpo do manipulador, o corpo do titireteiro, né? Então a gente precisa afinar esse corpo. No momento que a gente tem consciência e noção do meu próprio corpo, eu começo a encontrar mais possibilidades ao lidar com os objetos e também com os bonecos, tá? Então a primeira coisa que eu aprendi, que eu busco e no qual hoje, dentro das minhas pesquisas, eu faço um paralelo muito grande, é essa consciência corporal, tá? A gente sabe que no teatro de animação a gente trabalha muito com dissociar, né, o objeto do corpo. Então, muitas vezes a gente precisa fazer com uma mão uma coisa e com a outra, né? Isso é muito difícil, porque falta muitas vezes na gente um corpo mais depurado, um corpo mais estudado, um corpo mais consciente, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de passar para vocês da importância desse teatro de animação como um corpo afinado, né? E com esse corpo afinado, a gente acaba se tornando a alma do objeto, a alma do boneco. Porque o que a plateia vê, o que o público vê ou espera no teatro de animação, é o quê? É um objeto, um boneco animado, no qual ele parece ter vida. Mas ele só vai ter vida se a alma, que é o meu corpo, não estiver afinado e não estiver dando a esse objeto o necessário para que ele tenha vida, né? Se eu existo sem um objeto, sem um figurino, eu tenho um corpo e tenho uma alma, vamos pensar, certo? Se eu tiro o meu corpo e o físico, a matéria, né, passa a ser o objeto, passa a ser o boneco, então eu acabo me tornando a alma. Daí vem o teatro de animação, ânima, alma. Tá? Então, é muito importante a gente pensar nesse corpo. Vou trabalhar com teatro de animação.
vou usar bonecos em meu trabalho, vou usar objetos em meu trabalho, vou fazer um teatro de objetos, que a gente sabe que isso também ainda, essa nomenclatura ela é bastante questionada, né? Nós temos aí o Sobrevento que trabalha especificamente com o teatro de objetos e eles mesmos falam que ainda não há uma certeza do que vem a ser o teatro de objetos, porque o boneco ele também é objeto. Né? Então é algo que está sendo pesquisado ainda. Mas o teatro de animação com bonecos a gente sabe que é muito antigo. Né? A gente tem aí referências chinesas, temos referências gregas do uso do teatro de animação. Né? As sombras chinesas, ela é um recurso do teatro de animação e é muito antiga. Né? A gente sabe disso. Porque o objeto, né? Como o boneco, enfim, ele está aí para se comunicar. Né? Se nós fôssemos buscar na antiguidade, né, na história, nós tínhamos então a arte rupestre. As artes rupestres, quando eles escreviam ou quando eles marcavam aquelas pedras na era paleolítica, o que eles estavam fazendo? Eles estavam passando uma mensagem, né? Então tá lá, eu não posso me comunicar com a palavra, mas eu posso então fazer um sujeito matando um leão, matando qualquer bicho, né? Aquilo era uma comunicação, era uma linguagem, né? Com o desenho. Então o objetivo nada mais é do que se comunicar, passar uma história, tá? Para isso nós precisamos o quê então? Eu volto de novo lá, ter esse corpo estudado. Se a gente olhar o corpo como o eixo principal, o foco principal dessa manipulação, né, da valorização desse objeto na sua potência comunicativa, a gente vai sentir falta desse corpo latente, desse corpo inteiro, desse corpo intenso em cena. Então a primeira dica que eu dou para vocês ao pensar no teatro de animação, já dei uma que é o respeito para o olhar, né? O respeito e o olhar mais cuidadoso para esse tipo de linguagem. E a segunda é lapidação do meu corpo. O objeto, o boneco, ele é uma extensão do meu próprio corpo. Então, o meu corpo não pode ser qualquer coisa. Ele precisa, antes de tudo, ser estudado, ser pesquisado, ser aprofundado. Tá? Então, antes do nosso trabalho prático com o objeto e com os bonecos, nós vamos precisar fazer um alongamento. Né? Então, a gente alonga o nosso corpo, a gente alonga nossas articulações, a gente prepara o nosso corpo. Tá? Então, a gente faz alguns exercícios para favorecer depois a própria animação. Né? Para que essa alma esteja preparada. Então eu vou sim girar as minhas articulações, né? Os pés, o joelho. A gente sabe, quem trabalha com empanada, a gente sabe que precisa muito ficar com o braço levantado, então eu preciso articular, preciso trabalhar com os meus ombros, tá? Então eu sugiro uma meia hora antes de você for trabalhar com os seus bonecos, um alongamento. Coloque uma música, né, para os seus atores, para os seus manipuladores, coloquem um som para que eles possam, ou sem música também, porque o foco é o corpo, mas foquem nisso, foquem no seu trabalho corporal, porque é ele quem vai animar o objeto. E a mágica está justamente aí. Né? Então, quando eu vou para o espetáculo, um teatro de animação, quando eu vou ver o espetáculo da Trux, por exemplo, ou quando eu vou ver o espetáculo do Felipe, né? Gente, dessa companhia francesa, no qual eu tive a oportunidade de fazer um workshop com eles há 2 anos atrás, em São Paulo, você não olha o corpo, você olha o próprio objeto. E é isso que a gente busca. Mas, Otávio, eu preparo o corpo, mas eu não olho para o corpo? Sim. Sim. Porque nós não somos bifocais, né? Nós não conseguimos olhar tudo ao mesmo tempo. A gente foca, tá? Façam esse exercício. Tenta olhar para um monte de coisa ao mesmo tempo, sem mexer os olhos. Não dá. Nós somos seres focados. Então, quando eu vou para o teatro de animação, eu foco no boneco. É no boneco, no objeto que eu tenho que encontrar vida. Mas essa vida vem do manipulador. Vem dessa alma, dessa pessoa, né?
que está ali em comunhão com o seu objeto, em comunhão com o seu boneco, está dando vida a ele, certo? Então eu sugiro para que vocês façam essa preparação antes de qualquer trabalho de animação, tá? De manipulação, porque esse cavalo, esse corpo precisa estar ativado, precisa ser trabalhado, precisa estar pronto para poder pegar um objeto e um boneco nas mãos. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com teatro de animação, no qual houve um aprofundamento muito grande. Né? Como eu disse para vocês, o meu trabalho e o meu interesse no teatro de animação vem desde 2009 com a companhia, porém antes já existiam algumas experimentações junto a outros grupos, a outras companhias, mas em 2010, no final de 2010, eu tive a oportunidade de montar um espetáculo solo chamado Pinóquio, Olhos de Madeira, com a direção de Rafael Cursi. Né? A gente sabe e tem conhecimento que o Rafael Cursi é um especialista no teatro de animação, ele não é brasileiro, ele é uruguaio, e tem uma vasta experiência no teatro de animação, especificamente aí no teatro de sombras, no teatro de manipulação direta, como é o caso de Pinóquio de Madeira. E quando ele veio para a companhia, a convite ao meu convite, né, ao meu interesse, isso é uma coisa legal de deixar para vocês também, que quando a gente quer e deseja aprender ou trabalhar com alguém, a gente vai atrás, tá? Não tenhamos medo. O Rafael era uma pessoa que eu achava muito potente, né? Eu acho o trabalho dele muito potente, como titiriteiro, como né, um cara de pesquisa no teatro de animação. E quando então a gente teve a oportunidade, eu falei, não, eu quero o Rafael me dirigindo, né? Por mais que parecesse sonho na época, a gente foi atrás e nós conseguimos trazer o Rafael para dirigir. Então assim, não tenham medo. Vocês querem trabalhar com tal profissional, vocês querem trazer tal profissional para a companhia de vocês, vão atrás, tá? Porque eles também são artistas como nós. Eles querem difundir a sua pesquisa, eles querem trabalhar com arte, com teatro, então assim, vai atrás. E assim foi com o Rafael Cursi. Quando ele veio para a companhia em 2010, no final de 2010, e ficou com a gente em 2011, onde foi a estreia do Pinóquio, ele trouxe muita ferramenta, né? Como eu falei para vocês, até então a gente tinha uma certa experiência, mas a gente não tinha um aprofundamento. E o Rafael ensinou muito isso pra gente, né? Quando eu falo pra gente, eu digo na companhia. Ele trouxe muito essa questão do respeito que eu falei com vocês, essa questão do interesse, do olhar cuidadoso para com essa arte, né? Porque ela não pode ser um meio, porque o teatro de animação né? Ele não pode ser um meio para animar uma festa, porque o objetivo dele não é animar uma festa somente, né? Então quando a gente traz o Rafael para a companhia num espetáculo como Pinóquio, que é um espetáculo que difere um pouco do que é visto geralmente no Brasil, do teatro para crianças. Nós acreditamos muito no teatro para crianças, que traz um ponto reflexivo, que a criança ela possa ir para o teatro e ela possa aprender, né? Que ela não precise apenas ficar batendo palmas ou que precisa ficar na cadeira pulando. Isso muitas vezes não é sinal de interesse, né? Então a gente precisa pensar nisso. Quando o Rafael traz isso para a companhia, a gente começa a pensar o teatro para crianças partindo desse viés, desse olhar, né? Então é importante pensar também que o teatro de animação, de objetos, bonecos, ele não serve para animar uma plateia, né? A gente usa essa animação porque tem a ver, né, o estado animado, né? Que tem a ver com essa alma que não cabe mais no corpo, né? E que transcende. Por isso que a gente fala, tal criança tá animada, hoje eu tô animado, porque o meu corpo, ele é tá tão feliz que ele transcende, a alma aparece. Então quando o Rafael traz pra gente muitas referências dos seus trabalhos e também esse olhar do teatro para crianças e com seus espetáculos, a gente passa a repensar um outro tipo de fazer teatro para esse público, né? A gente passa a trazer nos nossos espetáculos, a partir de Pinóquio, um espetáculo que eu chamo de espetáculo... Não consigo dar o nome agora, mas a gente começa a pensar num espetáculo
diferenciado do que a gente vê, né? Porque quando você assiste o Pinóquio, não existem momentos de vou levantar e vou participar junto. Eu participo junto, sim, mas contemplando. A gente sabe que a contemplação hoje ela está muito falha. Nós não estamos tendo tempo para contemplação, né? E isso a gente aprendeu muito com o Pinóquio. Então, quando você assiste o Pinóquio, dirigido pelo Rafael, você vai perceber que a criança ela tem o tempo dela para contemplar as coisas. Então, o espetáculo ele traz essa preciosidade da contemplação, né? E sabendo que o teatro de objetos e o de bonecos, enfim, o teatro de animação, ele está ali para contemplação, né? Porque ele é um signo. Ele é um signo potente para reflexão. Ele é um signo potente para transformação. Tá? Então, o espetáculo não é porque é teatro para crianças, precisa ser tudo explicadinho. Pinóquio ele não é explicado. A gente já começa com o título, Pinóquio, Olhos de Madeira. Né? A gente sabe que Pinóquio, não estou dizendo o Pinóquio da Disney, estou dizendo o Pinóquio de Collodi, ele é feito de madeira, né? Não tem olhos, e a gente traz esse olhar. Então a gente traz uma temática reflexiva sobre o homem que perde a sua infância, né? Rubem Alves já dizia que para ele o Pinóquio teria que ser as avessas, né? As avessas, quando a gente se torna madeira, quando a gente enfrenta o mundo, quando a gente vai para a escola, porque a sociedade, a educação hoje em dia, infelizmente, muitas vezes, né, não estou dizendo de forma muito, não estou dizendo isso de forma geral, mas muitas vezes engessa a criança. Então, a reflexão que o Rafael traz para a gente, ela é muito importante nesse contexto do teatro para crianças, nesse contexto da arte feita para esse público que está em transformação, que está ali para contemplar, que está ali para aprender. Então, não vamos pensar num teatro para criança, um teatro de animação, apenas para a criança se divertir, ficar no oba-oba, né? Porque o boneco ele é muito precioso. Qualquer boneco. Ele tem uma potência muito grande. O Rafael trouxe isso pra gente nessa obra. Então a gente se debruça na pesquisa junto ao Rafael com sua bibliografia, que é muito rica, que eu vou dizer no final desse workshop, vou trazer para vocês os livros, para vocês também, se quiserem, irem atrás. Então ele traz a sua bibliografia, a sua pesquisa, e Pinóquio de Madeira acaba sendo um dos espetáculos mais contemplados e mais requisitados da companhia até hoje, né? Por ter essa característica que se difere de muitos espetáculos desse contexto do teatro para crianças. Tá? Então, Rafael traz isso pra gente, a gente abraça, a gente acredita piamente também nesse teatro de animação feito com esse viés reflexivo, nesse respeito para com esse trabalho. E tudo isso foi aprendido graças a essa busca incessante que a companhia tem e graças a essa necessidade de buscar, necessidade de aprender, necessidade de se capacitar. Pensar que nós não estamos nunca prontos, né? E ao lidar com o teatro de animação, com o boneco, pior ainda. Porque a gente constrói um boneco, mas a gente não experimentou. O boneco tem a sua própria característica. Daqui a pouco eu vou mostrar o boneco para vocês, o Pinóquio. Ele tem a sua própria característica. Não adianta eu querer mudar o boneco, porque ele é. O objeto ele é. Né? Eu posso ressignificá-lo. Certo? Quando a gente assiste, por exemplo, Chaplin, né? No filme Não lembro o nome do filme agora, mas é uma cena icônica. Quando ele trabalha com os garfinhos nos pãezinhos, ele transforma aqueles objetos, embora eu saiba que são garfos e são pãezinhos, a gente passa a fantasiar, a imaginar junto com Chaplin que aquilo, né, são perninhas dançando. Então eu ressignifico o objeto. E é isso que acontece também com o espetáculo Pinóquio, essa ressignificação. Então você enxerga no espetáculo um cachecol que se transforma numa raposa, você começa a perceber dentro do espetáculo um fole
né, que se transforma numa coruja. Então nós temos vários objetos que ressignificam dentro do espetáculo, e o Rafael traz isso pra gente dentro do trabalho. Então é um trabalho muito rico, é um trabalho de muito aprendizado, e se vocês não assistiram ainda, vocês precisam assistir, tá no nosso repertório, e nós temos algumas coisas também de fotografia, de imagens no nosso site Ciartmov e também no Instagram Ciartmov. Então nos acompanhe para poder assistir, né, estar por dentro do que a gente faz e também desse trabalho riquíssimo com o Rafael Kurz, que foi um grande aprendizado e aprofundamento do teatro de animação com a Ciartmov. Bom, agora então nós vamos partir para a parte prática, partir para o prático. Existem dentro do teatro de animação inúmeras formas de você contar uma história, né? Nós temos grandes referências na televisão, como a Bia Bedran, na época da TV Cultura, temos outros contadores que usam objetos, usam bonecos, então assim, é um campo muito vasto, né? As possibilidades, elas são muitas dentro do teatro de animação. Mas independente do que você for usar, se é um objeto, se é um boneco realista, se é um boneco, sei lá, surreal, se é elementos naturais, folhas, água, fogo, você precisa não, né? Senão já coloca um fim na criatividade de vocês. Mas a gente precisam ter alguns cuidados para valorização daquele objeto, né? E quando eu falo objeto, então, a partir de agora, vocês entendam o objeto de forma geral, tá? Boneco, elementos naturais, eu vou falar do objeto como tudo que a gente for trabalhar dentro do teatro de animação, tá? É uma escolha, pode ser que alguns não entendam assim, mas eu gostaria que vocês entendessem, dentro desse workshop oficina, de que objeto é tudo aquilo que eu posso dar vida, tá? Então, o corpo acaba sendo um objeto expressivo, mas isso aí deixa para uma outra oficina. O que a gente está estudando hoje é o corpo e o objeto, tá? Então, objeto, abro parênteses e posso escrever bonecos, elementos naturais, tá certo? Vamos pensar assim. Muita gente trabalha com teatro de animação e quer aparecer mais do que o próprio boneco, né? Então a gente tá lá usando um objeto e a gente começa a fazer micagem junto com o objeto. O nosso corpo, ele é muito mais potente do que o objeto, né? Se eu coloco o nosso corpo se espavanando em cena perto de um objeto, o público automaticamente vai olhar para o nosso corpo. Eu até posso escorrer meus olhos para o objeto, mas eu vou voltar para o corpo do ator, porque ele é muito potente. Então, o nosso corpo, ele tem que ser usado como um facilitador dessa comunicação do objeto, tá? Por isso que eu falo da preparação corporal antes de qualquer trabalho com o teatro de animação, tá? Então, como ele é muito potente, a gente precisa o quê? De entender isso ao lidar com o objeto, tá? Então, se eu estou aqui falando com vocês de uma forma triangulada, né? Olhando para vocês, eu estou chamando a atenção de vocês. E o meu olhar no teatro de animação, ele é muito potente, ele é muito forte. Para onde eu olhar, o público olha. Isso a gente usa muito também para o teatro convencional, né? A plateia também olha, tá? Você pode estar conversando com alguém. Se você olha para trás, a pessoa vai fazer assim automaticamente. Porque o seu olho puxa a atenção do seu antagonista, vamos pensar assim, né? Que é o público. Então, quando eu estou lidando com um objeto, eu preciso ter foco, né? É como essa bolinha. Se eu abaixar assim, me pega bem, vocês estão me vendo? Tá tranquilo? Opa, vou levantar um pouquinho mais. Então, se eu pego um objeto, como essa bolinha, ela é uma bolinha, e eu começo a falar com vocês aqui, vocês vão ficar em mim. Eu não estou dando foco para o objeto, tá? Então, se eu passo a olhar a bolinha, vocês começam a olhar junto comigo para essa bolinha. E ela passa a significar para vocês. Passa o foco para vocês. Vocês começam a olhar a bolinha com outros olhos e começam a se perguntar. Nós somos seres que precisamos de entender as coisas.
Nós somos seres racionais, então a gente quer entender o porquê que ele está olhando para a bolinha. O que é a bolinha? O que tem a bolinha? O que ela significa? Né? E quando eu falo significado, eu já entro no campo da semiologia, tá? Da semiótica, então, que é também a nossa busca quando a gente trabalha com objetos, de entender os signos, de estudar o signo. O que aquele objeto, aquele boneco representa na minha obra? O que ela quer dizer dentro da obra? Tá bom? Então, o primeiro exercício que vocês vão fazer é justamente esse. Tá? Pegar um objeto, pode ser uma bolinha, pode ser um prendedor. Geralmente a gente trabalha com um objeto que não quer dizer nada, né? Porque se eu pego um bonequinho, vocês vão falar, ah, é uma criança, ah, é um homem, ah, é uma mulher. Isso aqui é apenas uma bolinha dentro do teatro de animação, ou de objeto, né? Como vocês queiram chamar. É uma bolinha. Se eu quero que vocês a percebam ou a ressignificam, eu preciso que vocês coloquem em primeiro plano. E o foco é a primeira coisa. Se eu quero manipular a bolinha, eu tenho que olhar para ela. Eu posso voltar para vocês quando eu quiser, mas eu tenho que voltar os meus olhos para o meu objeto. E a partir daqui, eu passo a transformar o objeto naquilo que eu quero, mas com esse foco. Tá? Aquela cena clássica, ser ou não ser, eis a questão, texto shakespeariano. Se ele não estiver olhando para a caveira, eu vou olhar apenas para o personagem. Então, geralmente, todo mundo, pelo menos as montagens que eu vi, eles olham para aquele crânio e diz, ser ou não ser, eis a questão. Por trás dessa fase esconde muito teor filosófico e a gente também está ressignificando aquela caveira. Aquele crânio não representa apenas um crânio, né? Ele está representando ali a questão da vida, né? A questão de que tudo se acaba no momento em que eu não mais existir. Então, é essa a filosofia por detrás daquele crânio. Então, um objeto, ele não traz ressignificado em cena, ele não é só um objeto, não é só uma bolinha. Por trás dele existe todo um contexto, existe toda uma filosofia, inclusive, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam em casa é o quê? Pegar o objeto e trabalhar foco, tá? Deixar com que o olho de vocês puxem o foco naquilo que vocês querem que a plateia, o público veja, tá? Se ela corre, eu tenho que correr os olhos com ela. Se ela passar e eu estiver com vocês aqui, vocês vão perceber que a bolinha passou. Vocês pegam por gentileza? Que a bolinha passou. Mas vocês não vão dar ênfase, foco nela. Obrigado. Tá? Então, o primeiro exercício é o foco. Não perder isso nunca. Tá? Não mexer aqui, ó. Oi, tudo bem? Né? Se eu quiser fazer um boneco que fala. Oi, tudo bem? Tudo bem, você também. Não existe isso. Tá? Porque eu estou disputando a atenção do espectador com o objeto. Eu não posso disputar, eu tenho que somar. Tá? O teatro de animação é isso. Eu animo isso aqui. Eu sou a alma dessa bolinha. Tá bom? Então, cuidado para não ter essa disputa, senão você acaba apagando a importância do seu teatro de animação, do seu objeto. A gente vê muito isso no teatro, né? Mais com os bonecos de luvas, fantoches. Eu vejo muitas educadoras usando o teatro de luva, né, o fantoche, para dar aula. Eu acho isso fantástico, acho que tem mesmo para usar desses recursos. Mas acabam, por não ter tanta experiência com teatro de animação, né, acabam falando junto com o próprio boneco. E, tipo, a gente não consegue, é uma disputa muito grande. E é uma disputa ingrata com o objeto. Tá? Então, sempre foco. Se ele está falando, é para ele que eu vou olhar. Quando ele fala, ele joga para mim e eu olho para vocês. Certo? Outra coisa importante é a gente descobrir onde o boneco está olhando também. Então a gente constrói, num simples objeto como esse, estou usando a bolinha hoje, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, descobrir onde está o olhar desse boneco. Tá? Então a gente faz o quê? A gente constrói, muitas vezes na imaginação, o nariz do boneco. A gente sempre ouvi muito isso do Rafael e ouço em todos os workshops que eu vou, e eu também uso isso nas minhas aulas, nos meus workshops, oficinas, enfim. Onde está o nariz do boneco? Então, se eu estou usando isso aqui, descubro onde está o nariz, é a partir dele que eu vou olhar.
tá? Isso não quer dizer que eu vou fazer grandes movimentos. Então imagina, eu estou imaginando o nariz do meu boneco. E aí eu descubro através do nariz onde está o olho, a boca, e eu passo a manipular essa cabeça. Tá? É que eu não consigo dar foco na câmera para vocês virem. Mas eu tô sem desespero, sem querer mexer o boneco rápido, eu tô pesquisando, puxando o foco para ele e estou descobrindo o nariz do boneco, o olho do boneco. Conseguiu dar um zoom aí? Tá? Então eu fico um tempão aqui como exercício que vocês vão fazer agora com o objeto, descobrir o nariz do boneco. Muitos personagens realistas já existe um nariz, né? Existe um olho, então fica fácil olhar com o boneco. Mas muitas vezes o meu objeto, o meu boneco vai ser, se eu quiser um espetáculo surreal, eu vou ter objetos que não trazem nenhuma compreensibilidade, ele é incompreensível na primeira vista. Mas depois eu tenho que ressignificar isso. Então é importante você descobrir no seu objeto o nariz, por onde o seu boneco, o seu objeto olha e o que ele quer. Né? Então se ele está aqui, e se eu estou olhando para ele, é porque eu estou puxando foco para ele. Quando ele olha para mim, ele puxa o foco para mim, aí eu posso triangular com a plateia. Então esse jogo de triangulação, ele é muito importante, mas a gente não pode perder a segunda dica, tá? Que é descobrir por onde o boneco olha, tá? Então você imagina o nariz do boneco. Você imagina para onde ele está olhando e você direciona esse nariz, que pode ser imaginado, né? Porque pode não existir, como ele pode existir, né? Nos bonecos que eu vou trazer aqui para você, por exemplo, darem uma olhada. Tá bom? Então, o primeiro exercício é esse. Pegue o seu objeto, pegue uma bolinha, pegue um prendedor, pegue uma folha, uma toalha, o que vocês quiserem pegar aí e trabalhe o foco, o olhar e descubra no seu boneco o nariz para onde e por que ele está olhando. Tá bom? Esse é o primeiro exercício. Bom, outro recurso muito usado na linguagem do teatro de animação é o boneco que tem a sua manipulação direta. Nós chamamos assim, que é uma manipulação onde o manipulador está pegando no objeto sem esconder as suas mãos. A gente tem muitas referências, né, no teatro chinês, muito antigo inclusive, no qual muitos manipuladores manipulam um único objeto. Então a gente vê lá uma geisha sendo manipulado por 4, 5, às vezes até 10 manipuladores. Por quê? Porque o objetivo é você construir cada vez mais essa ilusão de realidade no boneco. Então, se eu tenho um manipulador em cada articulação, o movimento vai ser cada vez mais realista. Então, se eu tenho lá um manipulador no pé, outro na cabeça, na costa, na coluna, no pulso, né, no cotovelo, quanto mais manipuladores eu tenho, mais possibilidades realistas eu vou ter com o meu objeto. Tá? É uma técnica muito antiga, chinesa, chamada Bunraku, no qual, então, eles manipulam de forma direta os seus bonecos, tá? Eu tenho aqui disposto na mesa 3 objetos, 3 personagens, né? Nós temos o Pedro, que é um personagem que é um menino, né? Ele tem característica realista, porque ele foi usado para um espetáculo chamado Céu de Lua, e ele tem um movimento realista. Ele era para ser manipulado, ele foi feito para ser manipulado por 3 manipuladores. Né? Então a gente tem o tronco, os bracinhos e as pernas. E aí o que manipula a perna já faz o joelho e o quadril, e quem está nos braços faz o cotovelo, os ombros, essa parte alta, né, do corpo humano. E temos também o palhacinho, que ele foi feito para um espetáculo. Ele está sem o nariz agora, está estranho, mas ele é um espetáculo bem antigo, mas ele tem muito carismático. Ele também foi feito para ser manipulado em 2 e em 1. Então, ele está sem nariz agora porque a história dele justamente era de um palhacinho que era infeliz com seu nariz vermelho. Então a gente trocava os narizes dele em cena. É que também tem a mesma técnica do Pedro, dessa manipulação direta. E eu tenho aqui o Pinóquio, né, do espetáculo do Rafael, que é um boneco bem leve, feito de isopor. Então ele tem essa leveza e tem todas as suas articulações. Ele foi feito para ser manipulado somente por um manipulador, né? No caso,
Eu manipulo o Pinóquio o tempo todo, mas assumindo que ele é um boneco, pelo contexto da história de Collodi do Pinóquio, tá? Então, esse tipo de trabalho a gente pode fazer com toalhas. Vocês vão fazer justamente isso agora. Vocês vão pegar uma toalha, chama o seu amigo que está aí do lado, pode chamar a sua família também, o seu filho, a sua irmã, e vão manipular as toalhas. Como assim, Otávio? Vocês vão pegar uma toalha, vão dar um nó na toalha, em uma das pontas, e você vai construir em 2 ou 3 esses membros, né, que podem ser manipulados. Então você pode construir a cabeça, os braços do boneco e as pernas. Tá? Você pode já começar a manipular, usar o objeto em 2, em 3. Quanto mais pessoas estiverem e quiserem brincar, experimentar esse recurso, vai ser mais rico a movimentação dessa toalha. Então, separem a sua toalha e vamos experimentar esse recurso fantástico do teatro de animação, de manipulação direta. Para mostrar para vocês como exemplo, eu vou pedir para que a Laís venha aqui, por favor, e nós vamos manipular o Pedro. Como eu falei para vocês, ele foi feito para ser manipulado em 3 manipuladores, tá? Então ele já foi feito pensando nesses 3 manipuladores, para os movimentos que nós precisávamos para aquela montagem, para aquele contexto, tá? Se eu precisasse de um Pedro que desse cambalhota, eu teria que construir um boneco que possibilitasse essa cambalhota. Não é o caso de Pedro. Então, a Laís, ela manipula. Quanto mais, tem essa possibilidade da manipulação, mais realista o personagem fica. Ele pode parar já, ele pode olhar, ele pode mexer a mãozinha, ele pode mexer no cabelo, né? Isso, ele pode olhar a palma da mão, para ver se tem alguma coisa, ele pode triangular com a plateia, ele está limpando a mão, não sei porquê, mas ela está dizendo que está limpando, e eu vou acompanhando isso. Ele pode olhar para a manipuladora, né? Ele pode olhar para a plateia, ele pode construir o quê? Movimentos realistas. Qual que é o risco de trabalhar com esse tipo de manipulação direta? Ele tem que ser bem preciso. Então eu uso ganchos que possa segurar mesmo o boneco, tá? Que possa dar essa estabilidade para ele. Porque se eu estou manipulando o boneco, né, e meu corpo não está preparado, pode andar uns bracinhos, não está preparado e eu canso, eu trabalho com outro movimento do boneco. Então eu engancho aqui e aqui eu vou trabalhando com uma estabilidade. Não existe coisa mais feia ao manipular um boneco do que cabeça cair, escorregar a cabeça. Ou tá nervoso e começar a tremer, porque o manipulador nunca fez e fica nervoso e começa a tremer. Né? Então eu tenho que preparar o meu corpo para manipular. Então os ganchos de pegada, eles precisam estar fixos, muito bem fixos, e eu tenho que estar totalmente seguro do que eu quero para esse boneco. Tá? Porque senão, o que acontece? Se ele cai, eu perco o trabalho, ele não fica realista, ele perde, a plateia está acreditando que é um menino, né, de verdade, lá na sua simbologia, no seu faz de conta, e de repente ele escorrega, cai, e eu perco a fantasia, tá certo? Então, no teatro de manipulação direta, eu preciso de ter um corpo muito preparado e um cuidado para esse movimento cada vez ser mais realistas. Tchau, Pedro! E aí, então, eu chego no último boneco que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o Pinóquio. O Pinóquio de madeira, ele foi feito em 2 versões. Numa, ele foi feito muito pesado, eu sofria para manipular o boneco. E aí, depois, a pedido nosso, o Rafael fez um outro boneco, que é esse de isopor, né? Coberto com cola, com material, como chama esse trabalho mesmo? Esse trabalho de cola, papel machê, sabe? E ele construiu esse boneco todo articulado, feito para ser manipulado só por mim, tá? Mas como no contexto ele é um boneco de madeira, então tudo bem manter essa característica do boneco, né? Ele é um boneco, ele não é um menino como era o Pedro. Ele é um boneco todo o tempo e que no final se transforma num ser de carne e osso. Não vou dar spoiler, quem quiser depois tem que assistir o espetáculo, quando a gente apresentar novamente. Tá certo? Então, esse tipo de boneco aqui, ele é muito interessante pelo realismo, tá? Então, o Pinóquio, ele foi feito para ser manipulado por uma pessoa só.
E aqui eu faço tudo, tá? Eu faço ele levantar. Não tem gancho, tá vendo? Aqui não tem gancho. Tá? Então eu tenho que assumir que ele é um boneco. Às vezes a gente tem que cuidar, a gente tem esse receio de falar, mas o boneco não tá verdadeiro. Poxa, ele é um boneco, ele é um objeto. Tá? Eu preciso, ó, pronto, ele já está sentado. Se eu quiser um movimento muito realista de levantar o boneco com articulação, eu preciso construir um boneco para isso. Então não foi o caso do boneco, do Pinóquio. O Pinóquio, então, ele era manipulado no espetáculo 45 minutos, quase uma hora, 50 minutos mais ou menos, não todo o tempo, mas ele tinha e tem uma referência muito grande no universo simbólico da criançada e dos adultos também. Né? Então, eu tinha que passar isso e tenho que passar essa ideia todo o tempo no espetáculo, usando o quê? Isso que eu já falei para vocês e o que eu aprendi também com o Rafael, dessa questão do faz de conta, do acreditar o objeto como um símbolo potente ressignificado. E também sem perder o foco. Se eu estou manipulando o boneco, eu estou olhando para ele, tá? E não é olhando para ele fazendo isso aqui. Porque muita gente copia o próprio boneco. Se eu copio o boneco, por que existe o boneco? Então eu tiro e eu faço a micagem, eu faço a careta. Quando eu manipulo o boneco, eu faço o quê? Eu estou mais neutro possível, a não ser que ele jogue comigo e eu faço uma relação, tá? Nesse recurso do Bunraku, todos os manipuladores, eles ficavam de preto, eles se escondiam, né, na manipulação. Isso foi quebrado com o tempo e hoje a gente assume esses manipuladores, né? Inclusive no Green Green, os próprios manipuladores aparecem, fazem personagens junto com o boneco, o que é mais difícil ainda, né? E nós conversamos sobre, eu disse para eles que é um recurso muito difícil de ser usado, porque corre-se o risco da gente o quê? Se perder, né? Se eu estou de preto, tudo que eu faço é o boneco que aparece. Quando eu estou aqui, eu já estou concorrendo, né, do meu corpo com o boneco. Então eu tenho que ter essa técnica de puxar o foco para ele, não ficar fazendo como ele. Se ele pula, eu fico pulando também, tá? Porque se eu faço isso, eu estou concorrendo de forma ilegal com o boneco, de forma injusta, tá? Então, ele foi feito para ser manipulado por um único manipulador, que sou eu, e que eu mesmo faço o crescimento do nariz do boneco, quando ele mente, né? E também faço recolher o nariz do boneco. O recolhimento não é por aqui, eu faço por aqui mesmo, na convenção do próprio Collodi, do próprio Geppetto, desculpe, na construção do boneco. E aí, na cena, eu faço crescer o nariz do boneco. E ele fica apavorado e ele quer arrancar esse boneco, esse nariz de qualquer jeito. Sempre na convenção do faz de conta, sempre na convenção de que isso aqui é um boneco, não é um ator de verdade, não é uma criança, tá? Se eu quisesse colocar uma criança em cena, não precisava do boneco. Então é importante a gente pensar isso quando for trabalhar com teatro de animação, tá? Se eu quero o objeto, ele é um objeto, continua sendo um boneco. Continua sendo alguma coisa feita de borracha, de madeira, de isopor, de espuma, tá? Porque se eu quero colocar um boneco e quero que ele haja como um menino, não vai ser, porque ele continua sendo um boneco, tá certo? Então, vocês podem experimentar isso com as toalhas de vocês, tá? Em 4, em 2, quanto mais manipuladores, mais possibilidades vão existir dentro da toalha. E esse é um trabalho, como eu falei para vocês, que me ajudou muito a entender e ter respeito por essa arte da manipulação. Assim como eu gostaria que vocês tivessem a partir desse workshop oficina. Então, para finalizar o nosso encontro, para finalizar esse workshop oficina, eu gostaria de apresentar para vocês algumas referências bibliográficas, né? São referências que ajudaram muito na nossa construção de espetáculos, também na nossa especialização, nosso conhecimento do teatro de animação. Existem muitos materiais, mas eu separei alguns que estão na minha prateleira e que são, assim, referências muito importantes para nossas construções, tá bom? Eu gostaria de apresentar para vocês 2 livros do Rafael. Ele tem mais livros, ele tem uma bibliografia mais extensa, mas esses 2 são muito ricos na sua construção, na sua matéria, no seu trabalho, na sua escrita,
tá? Que é o Dialética de um Titireteiro em Cena. Esse livro só está em espanhol, Rafael só escreve em espanhol, não tem ainda traduzido em português, mas espanhol é fácil de ler, acho que vale muito a pena. Então esse livro, Dialética de um Titireteiro em Cena, tá? É muito bom. E aí, junto com ele, tem esse outro livro do Rafael, dos objetos e outras manipulações titireteiras, que também é bem interessante. Ele fala dessa questão do foco, fala dessa questão do cinedoc, eu não falei disso aqui, que é quando alguém termina de construir a imagem, tá? É muito interessante, mas a gente não vai falar disso nessa oficina, que eu acho que aí precisa de um aprofundamento maior, mas vale muito a pena vocês conhecerem esses dois livros do Rafael Ursi, tá? Quem ainda não conhece, vale a pena pesquisar, deve ter na internet algumas coisas, e também, se precisar do livro, eu posso tentar entrar em contato e mandar para vocês e dar um jeito de ter. Outra pessoa, outra referência muito rica no Brasil é a Ana Maria Amaral, né, gente? Ó, essa aqui não pode estar fora da prateleira de quem trabalha com teatro de animação, objetos, enfim. Esse teatro de formas animadas é muito, muito interessante, né? Ela é uma professora da Unicamp, tá? E trabalha com muitas, cheia de referências iconográficas, tem muitas imagens, fala muito do teatro de forma geral dentro das formas animadas. É um livro que não pode faltar nas prateleiras de vocês. O teatro de animação, esse livro é fantástico, ele é curtinho e ele fala somente do teatro de animação, tá? Então ele fala do corpo do teatro de animação, fala da forma que você pega um objeto, vale muito a pena, ele é pequenininho, você encontra em qualquer livraria, vale muito a pena. E outro, de ser da Ana Maria Amaral, que eu acho fantástico, é esse, O Ator e Seus Duplos. Isso aqui é para quem faz teatro e quer se enveredar para o caminho da animação, do teatro de objetos. Então ela faz um paralelo do ator e seus duplos, as possibilidades que um ator tem ao lidar com os objetos, com máscaras, com bonecos, tá? Então, O Ator e Seus Duplos vale muito, 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 muito a pena, tá? Então, são 3 livros que eu separei da Ana Maria Amaral, que não pode faltar das prateleiras de vocês. Tem esse outro livro que eu separei aqui, ele é bem simplesinho, mas ele ajuda muito a gente a trabalhar com fantoche. Tá? Esse livro da Idalina, né, da Idalina Ladeira, é muito importante, tem um monte de referência aqui. Para professores é fantástico, mostra como faz fantoche, recursos para construir um fantoche, teatro de sombras, é muito bom, tá? Procurem para vocês lerem, para vocês terem. Aí eu separei também Fisionomia e Espírito de Mamulengo, do Emílio Borba Filho. Esse aqui é uma preciosidade, vocês precisam ter, fala sobre o mamulengo. É um recurso que eu mostrei para vocês também. Ele é muito mais filosófico, ele se aprofunda mesmo. E aí ele coloca alguns textos de teatro para mamulengo, tá? Que é bem interessante de ter. E para finalizar, não posso deixar de falar para vocês desse catálogo do acervo do Márcio. O Márcio foi um parceiro nosso na construção do espetáculo Casulo. Ele construiu todos os bonecos da lagarta. Inclusive tem uma borboleta aqui, construída pelo Márcio. É um recurso que a gente pode usar também, é um recurso todo de estudado, ó, isso aqui é uma borboleta e que bate as asas, né? Então, ele é uma traquitana aqui, o Márcio ele constrói muito traquitana, né? Muitos objetos têm esses recursos, e ele construiu todo o nosso trabalho de bonecos para o espetáculo Casulo, das borboletas, da lagarta, e ele tem um museu do boneco que vocês precisam conhecer lá em Araraquara. E aí ele tem esse catálogo aqui, com todos os bonecos, fala do espaço, então não poderia deixar de fora essa referência, tá pegando? Essa referência do Márcio, que é um parceiro nosso e que também tem um museu de bonecos lá em Araraquara, tá? Ele usa muito boneco de fio nos seus espetáculos, de vara, tá vendo aqui? É muito rico, vale a pena vocês conferirem o espaço do boneco lá em Araraquara. Eu espero que vocês tenham gostado desse workshop, oficina. Foi muito rápido, mas já pudemos trocar muitas figurinhas sobre esse universo mágico do teatro de animação, com seus recursos, com suas possibilidades. Pedir para que vocês tenham cada vez mais respeito por essa arte, pelos titireteiros, pelos bonequeiros. É uma arte muito difícil, né? Inclusive de ser reconhecida no Brasil, mas é uma arte muito digna, é uma arte muito mágica e que constrói mundos fantásticos através de um simples objeto.
Então, eu agradeço muito ao Mauri, muito a Checkmate, muito ao Roberto pelo convite e espero que tenha sido um material muito rico e um encontro lindo e inesquecível para todos nós, tá bom? Muito obrigado, façam muito teatro de animação.